Cantos na maré, sons da nossa fala. Cantos na maré, são cantos sem mais nada. Ai, elelele, ai, elelele, ai, elelele, ai, ele, cantos na maré. Cantos da Guiné, sons de Cabo Verde, cores do Brasil, Mar do Cais de Portugal. Ai, elelele, ai, elelele, ai, elelele, ai, ele, cantos na maré. A maré é o desexo de que Galicia se conecte co mundo a través das artes. Un mundo que para nós ten moito a ver co Atlántico e coas conexións que parten e voltan, que parten e se encontran. Sol de Moçambique, ondas de Timor, no sol da nossa palavra. Maré é un punto de encontro para a creación, ¿no? E unha reunión das culturas atlánticas, dos distintos ríos que confluen nesta grande maré, que é unha familia, non? Sons de São Tomé, nas ruas de Lisboa. Ai, elelele, ai, elelele, ai, elelele, ai, ele, cantos na maré. Vida de pescador, regresso tão incerto, tem nem coração com dor. Além de chintaram na cais de partida, sentido angustiado e lágrimas de amor, sentido angustiado. E eu acho que a língua portuguesa é uma boa base para que se faça a ponte entre as pessoas, de identidade cultural e de identidade de idioma. Uma língua, ou são línguas muito sonoras, então por isso o festival tem essa beleza tão esplêndida. É das línguas mais faladas no mundo, este nosso português, não é? E é uma coisa que tudo que seja fomentar estes encontros e promover esse espaço comum que a língua nos proporciona é sempre muito proveitoso e muito bom. Hoxe son máis de 4.000 os alumnos e alumnas que estudan portugués nos nosos centros educativos. Prevemos un incremento moi pronto deste alumnado. Tamén as primeiras prazas de profesores especialistas en lingua portuguesa se producen a partir deste ano. Entón, Cantos na Maré é como o gran escaparate da lusofonía en Galicia e de Galicia na lusofonía, que é moi importante. Desde o começo eu venho brincando de lusofonia para ilusofonia, né, que é algo que tem a ver com a fantasia, com a poesia, que há nisso da língua, mas a língua como um elemento da cultura, como das culturas, na verdade. Ah, sim. Eu acho que nós começamos a perceber a importância que essa língua tem na formação desse planeta. Porque quando eu chego no Japão e o cara diz arigato, é de obrigado. Quando você no Japão pede um tempurá, é de temperar. Porque o português não gostava de comer cru. Então, assim, a importância cultural que essa língua deu é muito poderosa. A Maré ten a sorte de contar na súa equipa con persoas que, como no caso do Xía en particular, son embaixadoras e coñecedoras de un universo musical moi heteroxéneo e moi apropiado para dar vida e para dar as alegrías que nos leva dando este Maré.
Queremos abranguer as músicas atlánticas e as artes diversas das músicas atlánticas. Así que eu só podo dicir que para min a Maré é un proxecto de vida, non é un festival ao uso, non é unha suma de concertos, nin sequera é unha suma de cancións bonitas, vai moitísimo máis alá, non? O projeto Cantos na Maré tem essa peculiaridade. O encontro é efetivo, é real. Durante 3 ou 4 dias, dividimos tudo. Dividimos não só a música, mas dividimos ideias, conceitos, e todos em torno de uma língua que é comum a nós todos. É muito bacana. Por moitos ríos que desembocan nesta maré, as ideas, as propostas, as descubertas, que afortunadamente en moitas navegacións, pois algúns dos que formamos parte desta equipa, pois podemos encontrarnos e podemos disfrutar ao vivo. Uma das coisas que mais me impressionou na altura foi ouvir grupos de mulheres a cantarem músicas tradicionais da minha região, do Alentejo. Aqui há de facto uma conexão muito forte, não só pela língua, não é? Mas também pela cultura, por tudo aquilo que ficou e por tudo aquilo que é construído, não é? É a construción de algo que no futuro nos vai permitir as galegas e os galegos estar nese mapa da lusofonía con pleno dereito. O camiño até hoxe foi un camiño cheo de ilusións, cheo de momentos inesquecíveis. Foi un momento moi fermoso durante 15 anos na cidade que nos acolleu e a que lle estamos moi agradecidos porque soubo formalizar e conformar, é dicir, un modelo de encontro. Polo que pasaron dúcias e dúcias de artistas. Olha que me queixo pro tutu, baiana deixa disso, vou reclamar pro bicho Tito. Manda ela vir, manda ela aqui, manda ela cá. Manda ela vir, manda ela aqui, manda ela cá. Manda ela poder pegar. Manda ela, 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 manda ela. Eu disse que vim do Cabo Verde. Bem, eu participo do Cantos na Maré desde o seu surgimento, desde a primeira edição. Eu sou um dos compositores da canção tema Cantos na Maré, né? E me sinto muito feliz de poder voltar e encontrar tantos artistas ligados pela lusofonia. Eu penso que principalmente une-nos a cultura. Eu, claro, falo sobre todo dende a música. Creo que hai moitas cousas que nos unen, nas que creamos conexión bastante fortes. Eu, personalmente, sempre estive ligada a Portugal por iso, pola música. Porque é um festival muito plural. É maravilhoso poder encontrar gente de Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Portugal, Galícia. Moita riqueza, moita diversidade de visións, de colores, de afectos, de sensibilidades. A música está feita para iso, entón é o propio. Hai persoas como a min que levamos moitísimos anos traballando con Portugal, estamos moi vinculados con esa escena no meu género e parece que se foi perdendo. Entón é necesario empurrar. Ferida na man, ferida na man. Que nesse sossego habita na primavera. Eu acho que todo o paradigma do século XX, que era mais de competição, nessa lógica capitalista louca, não tem sentido nenhum no século XXI. Agora é hora de colaboração, é de juntar forças e uma puxando para frente, puxa as outras. Nessa rede de mulheres mais ainda, né? Essa mudança de paradigma é muito significativa e é sentida em todo mundo, né? No Brasil também está muito forte isso. Y Cantos, creo que este festival también, Cantos da Maré, auspicia ese encuentro, ¿no? Sí, una celebración. La celebración también de las mujeres en la música, porque hay mucha programación
lo que nosotros en Argentina estamos pidiendo, dentro del INAMU, que es el Instituto de la Música, estamos pidiendo una ley donde haya por lo menos el mínimo, el 30% de las mujeres en los escenarios y en los festivales. Sí. O sea que hay, por lo menos en Argentina, creo que no llega ni al 10% de las mujeres. Entonces, de pronto ver toda una grilla de mujeres, de casi todas mujeres, o del 80%, 90% de mujeres, es como... Não, como... Eu preciso explicar qual é o meu lugar de fala sobre o que eu estou falando aqui. A gente hoje no Brasil está vivendo uma situação totalmente arbitrária de censura à arte, de censura aos meios culturais. Acho que não se posicionar, se as pessoas que trabalham com arte não se posicionam, então não são pessoas comprometidas com a arte, porque a arte tem a função de provocar, de contestar. Eu vejo como um festival cosmopolita, o sea, como a unión, como tender pontes entre diferentes povos, porque somos a mesma cousa, o ser humano com todas as suas diversidades. Graças a iniciativas como esta e graças a estes atos de resistência e de resiliência que a coisa se dá e foi assim que eu vim cá parar e é muito bom. Estas plataformas de entendimento são fundamentais. Todo projeto que tem como objetivo aproximar as pessoas e nos reconhecer nesse processo e que não seja só meramente você ir no lugar, tocar e ir embora. O que te liga aos sítios são as pessoas que tu conheces e o facto de vir cá já muitas vezes nos últimos 10 anos fez com que eu criasse amizade forte com muitas pessoas aqui. É muito especial esta ligação que a Galiza tem com a lusofonia e este amor que tem por todas as outras partes. Nesta última edición enriquecemos, digamos, as sinerxias e a colaboración coa incorporación a Cantos na Maré de Aritmar. Aritmar é unha iniciativa que nace dun centro de educación, a Escola Oficial de Idiomas de Santiago, logo incorpora as demais escolas oficiais de idiomas de Galicia, e con o noso respaldo e con o noso patrocinio incorpora a Cantos na Maré como unha iniciativa na que os alumnos e as alumnas da Escola Oficial de Idiomas votan aqueles poemas, aqueles temas musicais de máis actualidade na maior parte dos casos. Imos a entregar o premio, tanto premiados como entregadores. Todo comezar todo comezar Introduce, por un lado, o sistema educativo galego en Cantos da Maré e, por outro lado, tamén o dota dunha actualidade flagrante, porque son normalmente ese alumnado en idades xovens e en idades moi temperás os que nos dan moitas veces o refresco tamén sempre necesario sobre as novas creacións que se fan tanto en Galicia como en Portugal. E como é que faz para lavar a roupa? Vai na ponte, vai na ponte. E como é que faz para raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz para sair da ilha?
sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Então esta é a 8ª edição, é a primeira vez que cá estou, apesar de já conhecer o festival, de já conhecer anteriores edições por músicos que cá estiveram, que tocam comigo hoje em dia, como é o caso do John Luz, por exemplo. E conhecemos, e fiquei a conhecer todas as pessoas que iam participar no festival desse ano. Lembro-me que estava o Lenin, estava a Alina Frazão, estava a Uxia, estava a Guadi. E esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Eu acho que a lusofonia é um conceito que tem que ser reconstruído. É um projeto que está em processo. Nós, no fundo, não nos conhecemos tão bem. Por isso, é importante haver festivais como o Cantos na Maré, não? E, no fundo, só o facto da Galiza não estar tão naturalmente assumida como parte da lusofonia já justifica tudo isto e justifica que se tem que construir melhor esse projeto da lusofonia. Quando vou tocar ao estrangeiro, toco sempre para as comunidades portuguesas e não para fora de Portugal. Fora do mundo lusófono, ninguém conhece a minha música, então fiquei muito surpreendido de ver pessoas de Santiago a conhecer a minha música e a cantar as minhas músicas do princípio ao fim. Foi muito surpreendente, sim. Acho que é importante nós nos conhecermos melhor para nós podermos usar um bocado a cultura uns dos outros e crescermos, sermos mais globais, sermos mais do mundo. Por isso eu acho que é muito importante. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que me traz à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar, Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida. Tenho muitos amigos que estiveram em outras edições anteriores ao Festival Cantos na Maré e que sempre me falaram muito bem deste festival, a maneira como os músicos são recebidos, como o público também abraça a nossa música, que muitas vezes também não é conhecida. Eu quero falar, você diz pra mim, sei o que caçar. A hora de enfrentarnos ao grupo, comenzar o proxecto, precisamos, bueno, sabemos un pouco o estilo de música polo que queríamos tirar, pero a hora de probar diferentes linguas, optamos polo portugués casi por gusto por un lado, pola posibilidade de facelo, e logo pola sonoridade o que nos permitía flotar. O galego, o luxismo neste caso é unha vía de atopar para as novas músicas. Comezamos un pouco con influencias máis do mellor Brit, de progresivo, máis sesenteiras, setenteiras, de psicodélia e demais, e de repente abrimos un ábano aí co tema do portugués que nos leva ao Brasil, a África, a todo o que... Nigeria, claro, toda a parte de Portugal dos 70, das colonias, de Angola. Dos 70 que gustanos moito como remexer aí nos discos. Alguén que xa descubrimos en Cantos na Maré hai 10 anos, Antonio Sambuxo, que regresa xa como triunfador na súa terra, pero en realidade eu creo que Antonio, cada vez que ven aquí, dá unha parte de si diferente. A cultura é mesmo isso, não é? A cultura não é uma coisa, não pode ser uma coisa que fica parada, tem que ser uma coisa que se vai construindo. E já o António Sambuxo é um charme irresistível, o homem. Também conheci há pouco tempo e acho que é um dos grandes nomes neste momento da música portuguesa, usando aí dentro do fado, mas com uma personalidade, com um caráter encantador. Acho que qualquer pessoa fica rendida aos pés dele. Atravessei o oceano, sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria,
tempestades de lembrança, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. É engraçado porque Portugal ouve muito o Brasil, mas o Brasil não ouve muito Portugal. Então, no início do meu contato com Portugal, eu tive que começar e me focar mesmo em entender o que era o cenário musical de Portugal, assim. Justamente porque a gente não ouve, não tem esse costume mesmo, assim. Sempre tocar num festival é, às vezes, um desafio, porque quando eu toco para o meu público, divulgo o meu show, troco para o meu público é uma coisa, agora tocar num festival e conquistar aquele público é outra coisa, completamente diferente. Olha, eu me sinto muito bem recebido aqui na Galícia, também em Portugal. Fui muito bem recebido em Cabo Verde, onde já pude lá mostrar meu trabalho. Eu nunca pude ir a Angola, Moçambique, Guiné, mas tenho muitos amigos, tenho um sentimento de muita fraternidade que é criado pela música. Esse sentimento vem da música. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como limpa a cantadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mais solteira. Diga-me como tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como limpa a cantadeira nas casas Bahia. Mama África tem. No caso de Narf, sigue vivo entre nós, a través da súa música, a través dos momentos inesquecibles vividos e a través de proxectos tan fermosos que a min en particular me tocaron, digamos, moi de perto, como é o Aló Irmão. Él representa un pouco o espírito deste festival, ¿no? Representa a ponte con outras culturas, no seu caso, pues, coa de Guiné-Bissau, o traballo con Manecas Costa e coa de Mozambique. Minha terra, mãe tão fértil, todo podes ofrecer. Flores e frutos que nascem e crescem com alegria. Camiño dos encontros é un camiño longo. Se ten que recorrer en moitas direccións e ademais se expande tamén casi por todos os puntos cardinais, ¿no? Porque así é a historia da nosa lingua. Común, é unha historia que está chea de tristezas e de durezas e de alegrías e de... ten todo, a vida mesma, ¿no? A partir da súa guitarra eléctrica, da súa visión tan particular da música e con tanta paixón, non? Dificilmente atoparemos alguén que represente mellor ese espírito, pero está entre nós, sempre presente. Narf é tamén unha memoria viva da necesidade de que exista unha maré, porque Narf, en definitiva, foi un precursor da maré. Foi unha persoa que activou conexións con Portugal, con Mozambique, con Guiné-Bissau, con Brasil, con outros territorios, con Inglaterra, con Argentina.
esas conexións, eses encontros en países como Cabo Verde, como Brasil, como Argentina, ou como Mozambique, ou como Escocia, van a ser os que vayan configurando no futuro ese ritmo das marés e, polo tanto, ese programa que, como sabedes, non só atinxe o musical, sino que tamén se espalla e quere se espallar cada vez con máis intensidade noutras artes e noutras linguaxes artísticas e creativas. Ao longo de todos estes anos fomos comprobando como a evolución é necesaria e a tendencia non sei cal será, pero seguramente facer un Cantos na Maré que viaxe polo mundo. Adoraria que fosse a Luanda, o festival, adoraria que fosse a Maputo, em Moçambique, e um pouco realmente espalhar essa magia, porque acho que todos merecemos, todos construímos isso e que chegue ao maior número de pessoas seria fantástico. Gosto muito da ideia, mas proponho que seja mais ampla. Quando a gente fala em lusofonia, a gente talvez não estejamos sendo honestos com essa maravilhosa herança romana que temos. Talvez latinofonia seja um nome mais apropriado. Viva a latinofonia! Para min a Maré é a esperanza dun futuro mellor para a nosa lingua, para a nosa cultura. O futuro da Maré está garantido na medida en que sexamos quen de dialogar cun ecosistema diverso e complexo, no que público, institucións, medios, etc., deberíamos reflexionar no importante que é abrir novas fiestras, abrir novos espazos para a expresión e para a creatividade. Acho que falta muito mais comunicação. Temos que aproveitar que temos uma língua em comum para construir mais pontes e realmente juntar-nos mais e conhecermos mais, perguntar-nos, olhar-nos na cara realmente. E para isso o Cantos na Maré eu acho que é dos projetos mais perfeitos para isso realmente. É tamén sentirnos parte disso, dunha grande familia. Dicía o Seca Afonso, seremos moitos, seremos alguén. Pois queremos que coa nosa identidade ver un pouco a orixe da lingua e que as voces que un día saíron de Porto ahora regresen. No caso do Xía é unha persoa necesaria, é unha persoa comprometida e é unha persoa insustituível, non? É dicir, na medida en que leva representado a este país por moitas partes do mundo e cunha fe inquebrantable na necesidade de que coa música, coa poesía, coa beleza, coa arte, seguiremos estando aquí durante moito tempo. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí
O fado, já diz Fernando Pessoa, não é canção má nem boa, não é alegre nem triste, não é de Coimbra ou de Lisboa. É um ser estranho, uma pausa que a alma portuguesa deu ao mar quando tudo desejava, sem força para desejar. Toda canção é um poema ajudado que disse o que a alma não tem. É isso, não escapa fado, que um poema ajudado também. Fado é fadiga de uma alma forte, é uma espécie de olhar que viu o sorriso da morte nos brancos espelhos do mar. É um olhar de desprezo que um diz que o alma não tem. Quando dele mais precisava, quem duvidar nunca usou. Toda canção é um poema ajudado que disse o que a alma não tem. E a isso não escapa fado, que um poema ajudado também. No fado, todos os deuses se juntam a cantar lá nas alturas, trazidos pelos avós, na poeira da junjura. E esses deuses estão em nós, espalham-se pela mesa, tocados pela voz, só por acaso são a tristeza. Toda a canção é um ajudado que diz o que a alma não tem. Isso não escapa ao fado, que um poema ajudado também. 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 Oh, lá, 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 oh, lelê. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo mole. Quando se dança todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole.